Shalom, povo de Deus. Eu me chamo Idson, aqui de Salvador, da Bahia. Trago primeiramente as boas novas. Quero vos dizer que Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus cumpriu seu ministério, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e deixou promessas contundentes para mim e para você. Uma das promessas que ele deixou contundente é acerca da vida eterna. Quem tem um filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem um filho não tem a vida eterna. E a vida eterna é conheçamos a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviaste. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que você possa guardar Jesus aí no interiorzinho do seu coração, tá bom? Confessou com sua boca, creu no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você recebe a salvação pela fé. Queridos, nessa retrospectiva do ano de 2020, muitas coisas aconteceram. Para muitos, o ano não engatou, o ano parou, foi um ano inutilizado. Eu estava vendo uma reportagem onde 53% dos brasileiros estão sem trabalho desde o início da pandemia. Então, para muitos, esse ano foi um ano que não começou. Eu, desde o início do ano, que eu venho orando pela live no canal Vocação Celestial, esse canal que eu oriento para que vocês assistam esses vídeos, que é muito interessante para a sua vida. Queridos, a retrospectiva do ano de 2020 é que esse ano foi um ano de reflexão. Foi um ano de você se autoanalisar, como foi sua vida, qual o seu papel aqui na terra dos viventes, tá bom? Você precisa entender que a vida é como a nuvem que passa. É como um vapor que aparece e depois se desvanece. A palavra de Deus diz que toda carne é como a erva, toda glória humana é como a flor da erva. Cai a erva, murcha a sua flor. Mas aquele que faz a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tudo passa. O ano de 2020 foi um ano de assolação. Pois é, foi um ano de assolação, um ano de epidemia, um ano de pandemia, um ano de gripe, o ano da Covid-19. Invasão de mosquitos aqui em Salvador, invasão de vespas nos Estados Unidos, invasão de gafanhoto na África, inclusive a Argentina cogitou invadir aqui o Brasil. Esse ano foi o ano da falta de ar, falta de paladar, falta de olfato. Esse ano foi um ano de UPAs, anos de hospital, de máscara, de álcool em gel. Queridos, foi um ano conturbado para a vida de muita gente, um ano de isolamento social, um ano que houve falta de abraços, falta de beijo, um ano de confinamento, ano de live, um ano que ficará na história, o ano de 2020. Em compensação, foi o ano da pregação do Evangelho, foi o ano de orações, foi um ano de louvores, foi um ano de você entender que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O mediador é Jesus Cristo de Nazaré. Fazendo essa retrospectiva do canal Vocação Celestial, eu queria te dizer o seguinte, que o ano de 2020 foi um ano de hospitais, foi um ano da exaltação
da medicina, dos profissionais da área de saúde, inclusive muitos deles são mártires, são heróis que morreram pela causa do próximo, demonstrando amor pela sua profissão e amor pelo próximo, querendo salvar a vida do próximo, exporam a sua própria vida. E que ano, hein? Ano de intolerância religiosa, ano de confrontos, ano de perseguição, muita gente saindo do armário. O que eu posso falar nessa retrospectiva do ano de 2020? O ano de 2020 foi um ano de rumores de guerra. Logo no início do ano, eu vi a morte de um general iraniano, Soleimani. Eu pensei que ia ter a Terceira Guerra Mundial, queda de avião da Ucrânia, dentro do Irã. Um ano de chuva de granizo em Salvador, ano de morte, ano de notícias. Eita, os jornais que o digam. Foi um ano também de eu ver que verdadeiramente existe jornalismo tendencioso. E como tem, né? Ano de enchente. Nesse exato momento, o Rio de Janeiro tem passado por situações complicadíssimas. Pessoas estão fugindo do Rio de Janeiro por causa dessas enchentes. Ano de furacões, coisas inusitadas acontecendo. Ano de vulcões em erupção, simultaneamente, vários vulcões ao mesmo tempo entrando em erupção. Um ano, para você entender, conforme o escritor de Eclesiastes escreveu, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, não tenho nele contentamento. O ano de 2020 foi um ano de incêndio na Austrália, matou mais de 1 bilhão de animais selvagens. Meu Deus, a fauna, a flora foi atingida de uma maneira tão terrível na Califórnia, em alguns estados dos Estados Unidos, aqui na Amazônia e no Mato Grosso, no Pantanal Mato Grossense. Só para você ter uma ideia, é como se já estivesse destruído uma área que equivale a 3 vezes o estado do Rio de Janeiro. Então, o ano de 2020 foi triste para a fauna, triste para a flora, queimadas. Foi um ano de violência. Teve a morte lá nos Estados Unidos de George Floyd, aqui no Brasil, de João Alberto, certo? Mas também foi um ano de despertamento, foi um ano de arrependimento, ano de conversão, ano de mudança de vida, ano de transformação, de prontidão para a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, um ano de direcionamento. Certo, irmãos? A nossa guerra está muito grande na questão da idolatria, na questão da intolerância religiosa, um ano de reflexão, um ano de corrupção. Você vê aí os escândalos na área da corrupção, um ano de crise política, crise econômica. Parou tudo. Esse ano de 2020 parou as viagens, parou os comércios, né, os aeroportos, parou as fronteiras de muitos lugares. Nesse exato momento, existe a questão da mutação desse vírus aí do Covid-19, e o que está ocorrendo é o seguinte, certo? Existe a gripe aviária H5N6. Pois é, gripe aviária novamente na China. Meu Deus, 2020 foi um ano que muitas indústrias pararam, muitas empresas pararam, um ano que o Senado Federal parou, a Câmara dos Deputados parou, e o ano ainda não terminou. Foi um ano onde os parques fecharam, shoppings fecharam. Foi um ano da chuva de granizo, um ano infernal para as famílias que não podiam mais se abraçar, se beijar. Fechou academias. Aqui no nosso condomínio teve que fechar tudo, bloquear tudo. As atividades do condomínio, elevadores,
transporte, essa chamada de lockdown. Meu Deus, os comerciantes ficaram atônitos. Viu chuva de meteoro na Bahia, caindo meteoro, Ceará caindo meteoro, chuva de granizo, neve no sul, muitas coisas ocorrendo, tá bom? Se não bastasse o AVC. 2020 foi o ano do AVC, o ano do infarto, o ano da trombose. 2020 foi o ano da demissão em massa, um ano de depressão, foi um ano de apuros, o tempo realmente foi um mau tempo, foi um ano de catástrofe, ano de luto, ano de tristeza, de angústia. Quem não teve um membro da sua vida ceifado? Enquanto eu gravo esse vídeo, já morreram quase 200 mil pessoas no nosso Brasil. Ao todo, já passou de 220 mil pessoas, mas contabilizado oficialmente 190,5. Entendeu? Foi um ano do divórcio, um ano de muita gente chorando, muita gente de lágrimas, certo? Então, um ano que parecia que não ia acabar, mas chegamos ao final do ano, o ano já está realmente acabando e ainda antes de terminar o ano, ainda tem muita coisa para acontecer. Nós estamos hoje no dia 26 de dezembro de 2020, certo? Mas ainda há esperança, ainda há esperança. A condenação eterna é que Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Infelizmente, hoje o mundo está presenciando essa catástrofe. O mundanismo está aí, o paganismo está aí, a idolatria está aí, o aumento da iniquidade, os terremotos, as guerras, os rumores de guerra, muitas coisas. O homem se afastou de Deus. E nesse momento é um momento de você buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto está perto. Está tendo crise nos Estados Unidos, ataques cibernéticos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está acusando a Rússia, está acusando o Irã, está acusando a China de ter influenciado nas eleições lá nos Estados Unidos, e também a Venezuela. Essas táticas que a China tem costume de usar lá na China, está usando nos Estados Unidos. A China está influenciando muitos países. Então, é preocupante, sabe? É muito preocupante. Houve invasão cibernética aí no sistema de segurança dos Estados Unidos. Então, eu hoje gravei esse vídeo para chamar a sua atenção, para chamar mesmo a sua atenção. Você precisa se preparar para se encontrar com Deus. Você não pode levar uma vida sem Deus, sem salvação, sem reconhecer que você é um pecador e precisa de um Salvador. Quem é o Salvador? O Salvador é Jesus Cristo. As boas novas chegou até você. É necessário que você creia nessas boas novas, que Jesus nasceu de uma virgem, Jesus viveu, Jesus cumpriu seu ministério. Ele disse: está consumado. Ele morreu. Ele ao terceiro dia ressuscitou. A palavra do Senhor diz que Jesus é a imagem exata de Deus. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você precisa entender isso. Quem tem um filho tem a vida eterna. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomou forma humana, sendo a luz dos homens. Ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tá bom? Então tá aí essa nova gripe aviária H5N6,
onde uma mulher, essa mulher ela foi isolada na China, foi isolada por conta dessa gripe aviária e causa diarreias, brincadeira, causa febre, pneumonia. Meu Deus, e se não bastasse, o próprio Covid-19 está passando por mutações. E as mutações já chegaram em vários lugares, chegou ao Reino Unido, chegou em vários países, chegou à França, em vários países. E a letalidade e a transmissão tem um aumento de 70% no seu aumento, tá bom? Então, eu queria dizer isso para vocês, que Deus ele está te chamando. A Bíblia diz, Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O ano de 2020, na nossa retrospectiva, foi um ano de escândalo. Um ano de escândalo. Escândalos e mais escândalos. Houve escândalos terríveis. No segmento evangélico, teve o caso Flor de Lis. O caso Valdomiro Santiago, o caso Marcelo Clivella e outros casos que não dá nem prazer de citar esses casos aqui. Mas foram muitos casos, também lá no Espiritismo, João de Deus, teve o caso do padre também, crise na Igreja Católica, crise no Espiritismo, crise no segmento evangélico, em todos os lados, certo? Todos os lados. Explosão nesse exato momento nos Estados Unidos. São notícias e mais notícias. Parece que o ano não vai acabar. Mas a palavra de Deus diz que tudo passa. Concupiscência da carne, soberba da vida, saber a concupiscência dos olhos, a glória humana passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Que nesse ano, final de ano de 2020, você que está aí de pé, você que está pela fé, você que está vivo, você tem que agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Ele foi misericordioso com você. As misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã, se renovam a cada dia. Ele tem misericórdia de quem quer ter. Foi Ele quem te escolheu. Tá bom? Que você entenda isso, que Ele escolheu, você é importante para Deus, é importante para o povo de Deus. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Tudo é por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Prepara-te. Prepara-te porque o mundo está em crise, mas você precisa estar em Cristo, ok? Você precisa entender que devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Mas graças a Deus que essa palavra chegou até você, que você possa ficar atento aos avisos de Deus. Por quê? Porque Deus avisa. Deus, ele não faz acepções de pessoas, viu? Deus, ele avisa. E nesta hora, neste dia, Deus tem avisado a você. Jesus te ama, Jesus te chama e tem vitória para te dar.